Então vamos começando aqui com a parte introdutória, né? A introdução do projeto. Observem aqui que ela é dividida em várias subpartes. E a primeira delas é a apresentação do tema. Então, o que tem que vir aqui na apresentação do tema, né? Tem que ser feita uma breve revisão daquilo que se chama do estado da arte sobre aquela área. Então aqui vão entrar estudos mais recentes que deem ao leitor um panorama geral de como aquela área se situa naquele momento. O que está sendo pesquisado naquela área, quais as aplicações, né? É uma apresentação da temática. Essa apresentação, obviamente, ela tem que estar muito relacionada, né, com o título do trabalho. Título do trabalho que aparece lá, né, nos elementos pré-textuais, capa e folha de rosto. O título, ele, de certa forma, delimita o tema. E depois, ali naquela primeira parte da introdução, vocês vão apresentar esse tema. Então, esse é um primeiro ponto de partida. Qual vai ser o tema do projeto de pesquisa de vocês? E, claro, se possível, já pensando no TCC, qual vai ser o tema do TCC. E como que se delimita um tema para o TCC de uma especialização, né? Com a minha experiência, eu penso que o tema da especialização tem que ser, primeiro, algo factível de ser feito. Vocês observem que um curso de especialização, né, um pós-graduação lato sensu, ele é um curso de duração relativamente breve, né? É um ano de disciplinas aproximadamente, e depois, ao término da última disciplina, vocês vão ter 6 meses para entregar o TCC. Então não adianta pensar numa temática muito assim de outro mundo, muito elaborada, porque depois fica inviável a realização do projeto. É mais interessante na especialização pensar num trabalho redondinho, fechadinho, bem organizado, bem pensado e que seja factível de ser feito. Outra coisa que é muito importante, justamente porque na especialização se tem menos tempo do que em outros cursos de pós-graduação, né? A maioria de vocês, se não todos, está inserido no mercado de trabalho, então vocês não têm dedicação exclusiva para a realização desse curso. É interessante que a temática seja uma temática relacionada ao que vocês trabalham, algo que vocês possam fazer no ambiente de trabalho. Isso vai ser interessante por dois motivos. Primeiro, porque vocês vão conseguir conciliar isso com o trabalho de vocês. E segundo, porque um outro aspecto do tema do TCC, do tema do projeto, né, para a cadeira de metodologia da pesquisa, é que ele seja aplicado. Então não adianta querer pesquisar a rebimboca da parafuseta que não vai ter aplicação nenhuma. Então fazer algo já relacionado com o trabalho de vocês é mais viável de ser feito e acaba tendo uma aplicabilidade prática. Não é um trabalho que vai ficar depois engavetado. Então, aqui nesse primeiro item da introdução, a apresentação do tema, é isso que tem que aparecer. Vocês têm que apresentar essa temática, o que está sendo estudado sobre ela, né? Quais são as aplicações dela, enfim. E aí vai entrar, então, na sequência, a delimitação do problema. Ou seja, o que vocês querem resolver? Qual é o problema de pesquisa? Qual é a questão que precisa ser resolvida com esse projeto? O que ela vai acrescentar, né, naquela área? O problema de pesquisa, ele normalmente ele é realizado na forma de uma pergunta, né? Então ele é uma pergunta. Por exemplo, quais os efeitos do treinamento de força nos aspectos biomecânicos da marcha de idosos? Qual a influência do tipo de tênis para diferentes pisadas na biomecânica de corredores? E assim por diante. É sempre uma pergunta, né? Então, o projeto de vocês, ele tem um tema e uma pergunta. É um problema de pesquisa. E aqui já fica, então, o nosso primeiro exercício de fixação,
o nosso primeiro trabalho. Eu gostaria que vocês procurassem pensar na delimitação de um tema de pesquisa e também já começassem a formular o problema, né, científico, o problema de pesquisa de vocês. Quando vocês estiverem pensando no tema, também é importante que vocês comecem esse exercício do geral para o específico. Não adianta criar um tema muito amplo é, que não se responde, que não se apresenta adequadamente, né? Mas também não adianta delimitar um tema tão específico que depois ele não vai ter aplicação nenhuma. Então, por exemplo, digamos que eu vá fazer uma pesquisa e inicialmente eu começo a delimitar o meu tema e ele é sobre biomecânica do basquete. Poxa vida, mas biomecânica do basquete é muito amplo. Tem diversos aspectos biomecânicos envolvidos no basquete. Então o meu tema vai ser a biomecânica do arremesso no basquete. Bom, mas existem, pelo menos que me ocorre agora, 2 ou 3 tipos de arremesso no basquete, né? Tem o arremesso da linha de 3 pontos, tem o arremesso dentro do garrafão, tem os lances livres. Então digamos que sejam os aspectos biomecânicos do arremesso de lance livre no basquete. Ok, mas esse estudo vai ser feito com uma amostra formada por jogadores de basquete profissionais ou amadores? Vão ser adultos, vão ser crianças, vão ser master, vão ser homens ou vão ser mulheres? Então, ao fazer esse exercício, vocês vão delimitando o tema de vocês, até que vocês vão chegar numa coisa mais ou menos assim: análise biomecânica do arremesso de lance livre de jogadores de basquete master, por exemplo, né? E isso é o que vai estar lá no título de vocês. Análise, pode ser até um título com subtítulo. Análise biomecânica do arremesso do lance livre no basquete, 2 pontos. Um estudo com jogadores master. Ou seja, fica bem delimitado qual é a temática do projeto de vocês. E aí depois aqui na apresentação do tema é quando vocês vão então, como eu disse, né, fazer uma revisão do estado da arte desse tema. O que tem de estudo sobre a biomecânica do arremesso de lance livre, o que tem sobre biomecânica do basquete em jogadores idosos, né, master, portanto. Então, vamos fazer uma rápida apresentação do tema. Vejam que não é a revisão bibliográfica ainda, é só uma apresentação do estado da arte, os estudos mais recentes, né, uma primeira introdução, por isso o nome dessa sessão aqui, para apresentar o tema de vocês. Lembrem-se sempre que a introdução é uma parte do trabalho que vende o peixe para o leitor. E nesse caso, o primeiro leitor que vocês têm que convencer sou eu, o avaliador da disciplina, né? Depois vocês vão ter que convencer o orientador de vocês. Depois vocês vão ter que convencer a banca quando vocês forem apresentar ou quando vocês forem entregar esse TCC, né? O nosso pós não tem apresentação do TCC, é só entrega. Então, vocês vejam que aqui na apresentação do tema é onde vocês têm que vender a ideia. Por isso que apresentar o tema é muito importante. E depois, na sequência, entra a delimitação do problema de pesquisa. Bom, então, já que o meu tema é a análise da biomecânica do arremesso de lance livre no basquete com jogadores master, o meu problema de pesquisa poderia ser qual é a influência dos diferentes ângulos de ombro e cotovelo na assertividade do arremesso do lance livre, ou qual é a influência da altura de arremesso da bola na biomecânica do basquete, na trajetória e assertividade do lance livre. Então, o problema ele vai trazer essa pergunta, né? O que daquele tema ali é o problema a ser solucionado, ok?